A equipe sub-17 do Atlético acabou de eliminar o Esfera pelas oitavas de final da Copa do Brasil por um placar de 9-2. Mas sobre esse jogo, você já sabe, porque eu espero que você esteja acompanhando toda a grade da Threads. Né? Acabamos de soltar um vídeo sobre toda a resenha, todos os detalhes dessa partida. Mas uma coisa me chamou a atenção ao longo de todo o primeiro tempo. O técnico Odair Hellmann, técnico da equipe principal, acompanhou todo o primeiro tempo dessa partida. Se você viu o outro vídeo, você sabe o que aconteceu na primeira etapa. E se você não viu, eu te conto agora. Desses 5 gols que saíram na partida, apenas um foi no primeiro tempo. Foi justamente o gol do Atlético marcado pelo atacante William Bispo. Ele sofre o pênalti e também converte, fazendo seu 5º gol na competição. Mas agora falando um pouco, né, sobre essa importância do Odair Hellmann assistir essa partida. A gente pode destacar, a gente pode falar que o Odair, desses últimos 2 técnicos do Atlético, o Maurício Barbieri e também do técnico que encerra, né, a campanha, né, a fatídica campanha de 2024, o Lúcio Gonzalez. Ele é o que mais utilizou atletas da base, é o que mais deu a oportunidade e que, aos relatos do CT do Caju, é o que mais acompanha também as categorias de base. Tem uma categoria acima do Sub-17 que o Odair também poderia acompanhar, que é o Sub-20. Eu imagino também que ele acompanhe, porque alguns atletas ali já são do agrado do Odair. O Lucas Maresi, totalmente do agrado do Odair Hellmann, vai integrar algumas vezes o elenco principal quando for necessário. Também o Bruninho, que é um atleta da equipe principal, vai descer, como já desceu contra a equipe do Palmeiras na categoria Sub-20, para, né, conseguir integrar esse elenco Sub-20, dar uma força a mais, realmente ser um reforço para a equipe Sub-20. Então o Odair também está de olho. Então agora na equipe Sub-17, o Odair também está de olho nessa equipe. É triste ver que o professor, né, o principal técnico do Atlético, viu apenas um gol da partida. Realmente é muito triste. Mas eu até converso com ele no intervalo, né? Eu estava na arquibancada, observei que ele ia sair, não ia voltar mais. Fui correndo perguntar para ele, professor, qual atleta ou o que te chamou mais atenção nessa primeira etapa? Ele falou, todos os atletas. É muito difícil você já falar, já conseguir cravar que um atleta sub-17 já pode integrar um elenco principal, já pode estar junto, porque eu vou dar um exemplo de um atleta que, na minha opinião, da equipe sub-17 é muito bom, é muito qualificado. O Marcos Aurélio, lateral direito. Consegue ser ofensivo, consegue ser defensivo, é criativo, acha bons passes. Só que tem uma questão, a questão física. O Marcos Aurélio não tem um bom físico nem para a categoria sub-20. Quem dirá para a equipe principal? Então, é muito difícil você conseguir já olhar um time sub-17, já olhar uma equipe sub-17 e falar, esse cara dá para puxar. Esse cara, a gente tem esse cara na equipe principal, que é o Bruninho, que é um atleta que se destaca por personalidade, mas muito pelo seu físico. Muito pelo seu físico, que também até foi muito exigido nessa reta final de Campeonato Brasileiro nos aspirantes. Foi muito exigido o Bruninho. E também não é um atleta que está entregando imediatamente. Ele resolve, ele joga bem contra o Drauz, ele joga bem contra Zures, ele joga bem contra Cianorte, mas quando o sarrafo subiu, quando a competição subiu, foi um atleta que não dá para dizer que sumiu, não foi um dizer que um atleta que ficou devendo, foi um atleta que sentiu o peso desses degraus que ele saltou. Porque realmente ele sai dessa equipe sub-17 e vai direto pro time principal. Ele faz, agora contando com esse último jogo do Palmeiras, esse ano inclusive, depois que ele já era profissional, depois de já ter estreado na equipe profissional, ele faz 3 jogos pela equipe sub-20. E a gente consegue ver, muitas vezes no Bruninho, que às vezes falta. É um passo da equipe sub-20 à equipe principal. Desde a equipe sub-17, esses atletas já estão começando uma leve integração com a equipe principal, já começam a integrar treinos, jogos treinos, mas esse passo de sub-20 para um jogador profissional é um passo, mas esse passo é muito grande. Então é muito importante a gente ver o Odair Hellmann observando esses atletas desde já, observando os pontos que eles têm que melhorar, observando os pontos que eles já podem trazer a evoluir para assim conseguir integrar um elenco profissional. Para mim, um atleta que mais está pronto para pular uma categoria, que não precisa mais, né? Mas que assim, se saísse do sub-17 para integrar um time sub-20, que é o time do João Correia, para mim seria o Arthur Monteiro. Um lateral esquerdo que apoia muito bem ofensivamente, quando tem que construir, constrói também muito bem, joga muito rápido. Ele ali, o Leonardo Cerci hoje fizeram bastante tabela, ele e o Gustavo Guedes
muito bem entrosados e conseguiram levar perigo à equipe do Esfera. Então, para mim, esse atleta que pode sim pular uma categoria, para mim, é o Arthur Monteiro ainda. Só que ainda é um atleta muito jovem, tem muito a evoluir. O físico dele é melhor que o do seu companheiro de lateral, o Marcos Aurélio, sim, mas ainda tem muito a evoluir. Mas, para você, qual que é a importância do técnico da equipe principal estar acompanhando a equipe sub-17? Para mim, eu já falei, já consegui vislumbrar os futuros atletas dele, né? Se o Oderhelm ainda estiver no Atlético, né? Temos que contar com isso também, se o Oderhelm ainda estiver no Atlético quando eles se tornarem profissionais, porque muitas vezes eles podem ser as suas opções. A gente vê, né, o Bruninho. O Bruninho, ele treina como um falso 9 no último jogo treino contra o Santa Catarina pelo Atlético, porque o Atlético não trouxe um reserva para o Viveiros, não trouxe um imediato. O Viveiros pode ser suspenso, pode se machucar, é eventual do futebol isso. Então ele já testa o Bruninho, que era um atleta que há pouco tempo, há 6 meses, estava jogando aqui pela categoria sub-17. Então, olha a importância do técnico da equipe principal estar aqui acompanhando e vendo o desenvolvimento desses jovens. Acho que um grande exemplo é o Felipe Chiquete. Há mais ou menos um ano atrás, porque eu vi essa lembrança na minha galeria, eu e o Juca estávamos aqui para acompanhar Atlético 3, Cuiabá 0. E a gente teve a oportunidade de falar com o Felipe Chiquete. A gente pergunta para o Felipe Chiquete se ele estava integrando os treinamentos da equipe principal, estava alternando entre sub-20 e equipe principal. Na época, o técnico ainda era o Maurício Barbieri. E ele responde: não, parei de treinar com o principal e agora estou treinando mais com 20 mesmo. Para você ver, né? E o Felipe Chiquete foi agora, recebeu 3 prêmios do Campeonato Paranaense: artilheiro, jogador revelação e seleção do Campeonato Paranaense. Olha a importância da base, olha a importância de você enxergar a sua base, de você ver jogos da sua base. O Felipe Chiquete estava aí para o Estrela Amadora de Portugal. Quem sustenta o Felipe Chiquete, você está enjoado de saber porque a gente sempre reforça. Foi o João Correia. O João Correia reconheceu o seu atleta, conhecia o seu atleta e sabia que poderia render. Foi aí. É uma das discussões para a equipe titular. O Odair prefere o Mendonça ainda no lugar do Chiquete, atuando ali mais pela direita, mais pela ponta direita. Mas é uma das opções e com certeza ali o 12º, se não o 13º atleta dessa equipe titular. Então, olha, se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse conteúdo mais de base, deixa o like no vídeo, te convido de novo. E se você não se inscreve, não é inscrito na Threads, se inscreve na Threads aqui, o maior canal sobre Atlético Paranaense no mundo. O canal que mais fala de Atlético Paranaense no mundo é a Threads. Valeu, até a próxima.